linguagens, seus códigos, e suas tecnologias. Vou trabalhar com vocês hoje, pessoal, a competência 8, que vocês vão encontrar aí, nesse material que vocês têm em mãos, a partir da página 92, tá? Vamos trabalhar com a competência 8. A competência 8 é a competência que vai trazer os aspectos ligados à linguagem literária, ou seja, a linguagem artisticamente trabalhada. Vamos analisar textos, vamos ver um pouco desses textos e seus contextos, vamos estudar um pouquinho da organização do texto artístico, por isso ele é literatura, tá? Tudo isso dentro dessa competência, ou seja, leitura, análise e interpretação do texto literário, tá? E eu vou começar aí com vocês, pessoal, na página 92, o exercício 1, que, aliás, é exercício do Enem, que caiu em 2011. Diz assim o enunciado do exercício. Vamos ler o enunciado junto, e aí vocês vão acompanhando os comentários. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro-giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê, Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto, Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola, como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo dia ele torra, desaparece. Ninguém discrepa, ninguém discorda. Eu tantas mesmo digo, eu dou proteção. Essa não faltou também a minha mãe. Quando eu era menino, no sertãozinho de minha terra, gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes. Gideão Guedes, quando saíram de lá, nos trouxeram junto minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai ao São Francisco. O senhor sabe. Esse tipo de linguagem, que vocês estão muito provavelmente até estranhando um pouco, foi retirado de um dos maiores livros da literatura brasileira, que é o romance Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Grandes Sertão Veredas. Esse livro do nosso Guimarães Rosa é um dos livros mais importantes da literatura brasileira e eu diria até da literatura ocidental. O Guimarães Rosa, ele faz parte de um período da literatura chamado de modernismo. E ele vai ocupar a fase do modernismo chamada de terceira fase ou terceira geração. Essa terceira fase, pessoal, ou terceira geração do modernismo, que é também conhecida como geração de 45, vai ter como destaque também a Clarice Lispector, que talvez vocês já tenham ouvido falar. Guimarães Rosa vai representar o regionalismo universal. Por que um regionalismo universal? Porque embora ele vai falar do Zezinho, lá do sertão mineiro, ele vai trazer para este personagem aquilo que faz parte da condição humana em qualquer lugar do mundo. Guimarães Rosa é considerado regionalista universal, o seu sertão é o próprio mundo, exatamente porque ele vai discutir temas que fazem parte da condição humana. Ele vai falar de medo, de coisas místicas como a religiosidade, ele vai falar de amor, de ciúmes, de amizade, ou seja, ele traz temáticas que são próprias do homem em qualquer lugar do mundo, por isso ele é universal. E essa questão, né, desse romance diz o seguinte, o comando da questão. Na passagem citada, Riobaldo é o narrador
de grande sertão veredas. É um narrador em primeira pessoa. O Riobaldo vai contar a sua história de ex-jagunço. Então vejam que nós temos no nosso regionalismo moderno a novidade de ter um personagem que foge àquela coisa do idealismo, do heroísmo. E é esse personagem que, contando um trechinho da sua história, expõe, como diz o comando, uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras. A ambientação é o sertão mineiro, marcadas pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiro. Nesse momento da narrativa, vocês perceberam que o Riobaldo, ele conversa com o interlocutor, ele diz, o Senhor vê, no começo da narrativa, depois no final, né, desse trecho da narrativa, o Senhor sabe. Então ele está conversando com o interlocutor, a quem ele chama de Senhor, e ao falar com esse interlocutor, ele vai contando sua história de ex-jagunço e agora um senhor já e dono de terras e fazendeiro, e vai contar suas experiências. E aí a questão pergunta assim para vocês. Decorrente de uma desigualdade social típica nas áreas rurais brasileiras, marcada pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. O Zezinho aí é o agregado, é o meeiro, é aquele que trabalha a terra alheia. No texto, destaca-se essa relação porque o personagem narrador, primeiro, ele relata ao seu interlocutor a história de Zezinho, demonstrando sua pouca disposição em ajudar os seus agregados? Não. Ele diz na questão, ele mesmo diz ao seu interlocutor que ele dá proteção. Ele diz assim, eu dou proteção. Ou seja, eu também ajudo e dou essa proteção por quê? Porque quando precisei e era moleque lá com a minha mãe, no interior, também tive proteção de uma família. Ou seja, a letra A está incorreta, porque a letra A diz que ele não demonstra disposição em ajudar o agregado. Errado, ele se dispõe a ajudá-lo. B, descreve o processo de transformação de um meeiro, que é esse homem que trabalha a terra do fazendeiro. O meeiro, normalmente, era aquela pessoa que plantava na terra alheia, porque meeiro, porque ele tinha de dar, né, metade da produção para o dono da terra, porque a terra não era dele, ele produzia com uma terra que não era dele. Então, descreve o processo de transformação desse meeiro, que é o Zezinho, espécie de agregado em proprietário de terra. Diz aqui que o Zezinho se transformou em proprietário? Não, em nenhum momento. Portanto, a B também está incorreta. A C vai dizer o seguinte, denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que está criticando, que está falando da falta de compromisso desse morador da terra, desse meeiro, que pouco se envolve no trabalho da terra. Ele não está fazendo crítica a este personagem. Ele está mostrando que se esse personagem se envolve pouco, é porque a terra não é dele. Ele está sempre mudando de um local para outro, né? Então a C também não é cabível aqui. A letra D mostra como a condição material de vida do sertanejo, aí representada pelo Zezinho, é dificultada pela sua dupla condição de homem livre, mas ao mesmo tempo dependente. Ele é um homem livre? Sim. Mas ele não depende do patrão? A terra é dele? Não. O fazendeiro, que no caso aqui é o narrador, é o Riobaldo, é o dono da terra. O Zezinho é apenas um dependente, né? Alguém que está morando ali e está trabalhando a terra, por isso que ele é meeiro. E ele tem que dividir os lucros daquilo que ele consegue, porque a terra não é dele. Portanto, a letra D é a que se mostra assertiva com relação à questão. A letra D está correta. Realmente, ele está mostrando a condição material de vida do sertanejo. Difícil, exatamente por essa dupla condição que ele tem. Ele é um homem livre, ele não é escravo. Mas ele está ali, também não é assalariado. Ele trabalha a terra, em troca disso ele vai dar parte da sua produção para o dono da terra. Então, a letra D está correta, ok? Bom,
Vocês acabaram de ver uma questão que envolve um texto em prosa, porque nós temos um dos grandes romances da literatura com o Guimarães Rosa. A segunda questão envolve agora um texto poético. Nós passamos de um gênero para outro gênero literário. Uma das coisas que vocês terão de dominar para fazer o Enem é ter essa noção de gêneros literários. Ou seja, nós temos textos dentro da literatura, alguns que são romances, novelas, contos, eles são narrativos. Tá? É o texto narrativo ficcional. Mas temos também o texto que está organizado em versos, tá? Onde nós vamos ter a exposição do sentimento de um eu lírico, um texto que muitas vezes vai trabalhar com uma linguagem extremamente musicada, metafórica, embora a gente veja isso também no gênero narrativo. Ou seja, temos o gênero lírico, vamos ver uma questão do gênero lírico, e temos ainda o gênero dramático, que é aquele do teatro. Nós temos, portanto, 3 gêneros que são básicos para entendermos o texto literário. São eles o gênero narrativo, por isso que é regionalismo, né? Prosa regionalista. Temos os poemas, ou seja, o gênero lírico, e temos o texto teatral. Vamos ver um exercício agora que trabalha com um poema. Logia e mitologia. Caiu no Enem em 2012. Esse segundo exercício é um poema da década de 70. Então, nós já estamos um pouquinho mais adiantado com relação a este período aqui. Quando eu falei em Guimarães Rosa é da década de 40 do século 20. Nós vamos agora ver um texto da década de 70. Então, vamos lá. Um texto em verso agora. Logia e mitologia. O que é logia, moçada? Qual o significado da expressão logia? O significado de logia é estudo, é ciência. Logia é o estudo de alguma coisa, logia e mitologia. Se logia é o radical grego, que indica estudo ou ciência de algo, mitologia é o estudo dos mitos. Ah? Então vamos lá, logia e mitologia. Meu coração de 1972 já não palpita fagueiro. Sabe que há morcegos de pesadas olheiras, que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas no vão da unha da alma. Um porco belicoso de radar e que sangra e ri, e sangra e ri. A vida anoitece provisória. Centuriões, sentinelas, do Ayapoque ao Chuí. Esse é um poema de Cacaso, que faz parte, na década de 70, do que nós chamamos de poesia marginal. Olha só, mudamos de período. Poesia marginal. Essa poesia marginal também é conhecida como geração mimeógrafo. Por que geração mimeógrafo? Porque eram textos que eram feitos de maneira bastante artesanais. Eram textos produzidos por universitários, por estudantes, que na década de 60, período em que vivíamos o quê, moçada? A ditadura militar, isso mesmo. Período da ditadura militar, esse pessoal aqui, eles não tinham a sua obra ainda publicada em grandes edições no mercado editorial. Então, é uma poesia marginal, porque ela está à margem da publicação editorial da época. E era chamada de geração mimeógrafa, porque era aquela coisa do manual mesmo. Sabe aquela coisa antiga de passar no mimeógrafo com álcool, textinho, de distribuir à mão pelos campos universitários, e que hoje sim é divulgado na forma de livro, mas que na época não. Essa poesia da geração de 70 do século 20 é a geração da poesia desse período que nós chamamos até de desbunde. Por que desbunde? Porque é a geração em que, como esse pessoal, esses jovens,
a maioria deles universitários, precisavam encontrar formas, né, de conseguir apresentar os seus textos, até de uma forma mais livre, né, à margem da editoração no país, até por conta, né, da questão antidemocrática do país, acaba criando um grupo de poesia que vai, de certa forma, revolucionar um pouquinho o jeito de escrever poesia no Brasil, aproveitando-se das novidades que já tinham, né, acontecido com o modernismo. Porque o modernismo, quando começa em 1922, com a Semana da Arte Moderna, abre as portas para um jeito novo e diferente de escrever texto literário, com mais liberdade. Então vamos ver o que diz esse poema, Logia e Mitologia. Vocês perceberam, né, que o texto é uma crítica. Né? O texto poético aqui, fica evidente que ele está usando metáforas, e essas metáforas são a alegoria de um determinado personagem que representava exatamente a violência, a tortura, a antidemocracia, ou seja, os militares. Quando ele diz assim, sabe, meu coração sabe que há morcegos de pesadas olheiras, sabe que há cabras malignas, que há cardumes de hienas infiltradas no vão da unha na alma, um porco belicoso. Quem seria o porco, a hiena, as cobras, os morcegos? São metáforas de quem? Dos próprios militares, exatamente. Ele está fazendo uma crítica, né, a essa opressão. E olha que interessante a maneira como o poeta termina o poema. Com certeza vocês já ouviram a expressão do Ayapoque ao Chuí. Essa expressão, para nós brasileiros, ela tem que significado? O que significa essa expressão para nós? Quando eu falo do Ayapoque ao Chuí, aonde que está localizado o Ayapoque? No extremo norte do país. E aonde que está localizado o Chuí? No extremo sul do país. Ou seja, a violência, a falta de liberdade, ela está ocupando o quê? O país de norte a sul. Né? Ninguém está salvo, né, desse período negro. Aliás, há um momento no poema em que ele diz assim, a vida anoitece provisória. Anoitecer é o pôr do sol, é a ausência de luz. Quando a gente pensa na visão, né, nessa simbologia de noite, a noite é a escuridão, é o momento do medo, é o momento que a gente não sabe o que vai encontrar, a vida anoitece, né, a vida pode estar sendo perdida, você não sabe o que você vai encontrar em cada esquina. Então ele está fazendo uma tremenda de uma crítica de um momento histórico que o país viveu, década de 60 e 70 principalmente, que é o período da ditadura, né, militar, que vocês conhecem bem. Aí a questão vai cobrar lá o seguinte, o título do poema, Logia e Mitologia, que nós já vimos o significado, explora a expressividade de termos que representam um conflito do movimento histórico que estava se vivendo. Vamos pensar no título. Aqui é o sentido de mitologia. O que se vivia nesse período histórico? Era uma mitologia? Era uma lenda? Não, era uma realidade. Né? Olha o jogo que o poeta faz. Embora seja logia e mitologia, o que se vive no país é real, o que se vivia, né? É real, é verdadeiro. Então, olha só, voltando, o título do poema explora a expressividade de termos que representam o conflito do momento histórico vivido pelo poeta da década de 70. Nesse contexto da década de 70, é correto afirmar que, letra A, o poeta utiliza uma série de metáforas zoológicas. Ele usa metáforas que fazem relação a animais? Sim, ele fala do porco, ele fala da hiena, ele fala dos morcegos, com significados imprecisos? Não, os significados são o quê? Nós sabemos a quem ele está se referindo. Não sabemos? Portanto, a A está errada. B, morcegos, cabras e hienas metaforizam as vítimas do regime militar?
Não, elas são uma metáfora do quê? Dos próprios militares. Né? Então está errada a B também. C. O porco, animal difícil de domesticar, primeiro que não é animal doméstico, né? Representa os movimentos de resistência contra a ditadura? Não, ao contrário. Né? O porco belicoso, aqui belicoso, aquele que gosta de brigar, né? Aquele que provoca conflito, é justamente uma metáfora do nosso militar. Então a C também está incorreta. A D. O poeta caracteriza o movimento de opressão através de alegorias, que são essas metáforas que nós vimos, de forte poder de impacto. Sim, ele cria essas metáforas exatamente para impactar, né? Para mostrar como a população, né, do Oiapoque ao Chuí, ou seja, de norte a sul do país, estava à mercê dos ditadores, né, dos militares da época. Joia. Pessoal, próximo exercício, o exercício 3. Vocês vão voltar de novo para o gênero narrativo. E, coincidentemente, os 3 exercícios que eu estou resolvendo com vocês, começou modernismo, terceira fase, porque o modernismo tem 3 fases, primeira, segunda, terceira. Passamos pela década de 70. Vamos voltar para a narrativa desse período ainda de ditadura militar. Nós vamos conhecer um pouquinho um autor mais atual, que, embora atual, mas que, né, já não está mais conosco, que vai escrever uma novela, uma narrativa, chamada Um Copo de Cólera, e que tem a ver também com esse contexto histórico da ditadura militar. O bacana, pessoal, da literatura é justamente isso, que a literatura, ela vai fazer essa ponte entre o texto e o contexto em que essa obra foi produzida. Então agora nós vamos ver mais um trechinho de uma obra em que o autor, só para localizar vocês, para vocês saberem, né, o que está acontecendo no trecho que vocês vão ler, a personagem é uma pessoa que está desacreditada da situação, em que o país está vivendo, tem uma noite de amor com a amante, que é uma jornalista extremamente politizada, e no dia seguinte, então eles têm uma tórrida noite de amor, vivem uma intensa paixão à noite, e de manhã começa o conflito, tudo a partir, né, o narrador, né, o personagem que vocês vão ver aqui, ele percebe que as saúvas, as formigas, estão devorando a cerca verde, né, com plantas que ele tinha feito na chácara, e a partir disso eles começam um diálogo em que ele a culpa de demagógica, tá, e ela chamando ele de alienado. Quer dizer, a gente vai ver 2, né, posições de oposição. Por isso, um copo de cólera. Tá? Porque tudo isso, aliás, tudo isso está acontecendo no café da manhã. Tá? Então vamos ver um trechinho. Texto 1. Já foi o tempo em que vi a convivência como viável. Só exigindo deste bem comum, piedosamente, o meu quinhão. Já foi o tempo em que consentia num contrato, deixando muitas coisas de fora, sem ceder, contudo, no que me era vital. Já foi um tempo em que reconhecia a existência escandalosa de imaginados valores, coluna vertebral de toda a ordem, mas não tive sequer o sopro necessário e negado o respiro. Me foi imposto o sufoco. Esta consciência que me libera, é ela hoje que me empurra. São outras agora minhas preocupações? É hoje outro meu universo de problemas? O mundo está pafúrdio, definitivamente fora de foco. Cedo ou tarde, tudo acaba se reduzindo a um ponto de vista, e você que vive paparicando as ciências humanas, nem suspeita que paparica uma piada. Impossível ordenar o mundo dos valores, ninguém arruma a casa do capeta. Me recuso, pois, a pensar naquilo em que não mais acredito. Seja amor, a amizade, a família, a igreja, a humanidade, me lixo com tudo isso. Me apavora ainda a existência, mas não tenho medo de ficar sozinho. Foi conscientemente que escolhi o exílio, me bastando hoje o cinismo dos grandes indiferentes.
Então percebam que nesse texto é como se fosse um desabafo do Eulírio, que ele vai falando tudo ao mesmo tempo, né? E ele está falando para essa interlocutora que é a amante. Raduan Assar, que é o nosso autor, lançou a novela Um Copo de Cólera, que também já se transformou em filme. Se vocês tiverem interesse, em 1999 foi feita a adaptação de um filme dessa obra. Fervilhante narrativa de um confronto verbal entre amantes, em que a fúria das palavras cortantes se estilhaçam no ar. O combate conjugal ecoava o autoritarismo, o discurso do poder e da submissão de um Brasil que vivia sob o jugo da ditadura militar. Considerando esses dois textos, um texto literário, o segundo, um texto da revista Isto É, ou seja, um texto utilitário. Então, vocês têm um texto literário e um texto utilitário comentando esse texto. Ou seja, né, um ensaio sobre a novela. Considerando-se os textos apresentados e o contexto político e social no qual foi produzida a obra Copo de Cólera, verifica-se que o narrador, ao dirigir-se à sua parceira nessa novela, ele tece um discurso. Então, olha só, que interessante. A questão não está cobrando do aluno que o aluno domine, né, o aspecto literário de quem é o autor, quando que essa obra está localizada, em qual época, em qual corrente literária. Na verdade, o que a questão está querendo aqui é que o aluno seja capaz de ler um trecho literário de uma obra que é uma novela, ler um outro texto que é agora do gênero utilitário, tirado de uma revista, e faça o contraponto.